Olá, meus queridos professores e alunos! Eu sou o professor Paulo Torres e vou estar aqui com vocês em Química. Então vamos ver o que nós teremos hoje. Nós temos aula 9, revisão e avaliação. Então vamos à nossa revisão. Então na nossa revisão nós temos o seguinte, né? O que é substância? Eu trouxe aqui uma imagem, mas primeiro vamos ver o que é realmente substância. Dê uma olhada. É a espécie de matéria que possui uma composição química definida e propriedades distintas definidas. É constituída por elementos em combinação com outro ou com os mesmos elementos. As substâncias são basicamente classificadas em dois tipos, sejam elas simples ou sejam elas compostas. Então é importante ver aqui a diferença entre uma substância simples e uma substância composta. Então, deem uma vista agora nessas imagens que eu mostrei anteriormente. Dê uma olhada. Então nós temos aí os tipos de substâncias. E notem que lá na substância simples, nós temos duas bolinhas vermelhas. Essas duas bolinhas vermelhas têm o mesmo elemento químico. Então, quando nós temos o mesmo elemento químico, nós temos uma substância simples. Mesmo que vários átomos, ou seja, essas bolinhas, se juntem, se eu tiver apenas um ingrediente, que é um elemento químico, nós teremos apenas uma substância simples. Mas como vocês podem ver aqui do lado, além da bolinha vermelha, eu tenho as bolinhas brancas. Então, nós conseguimos ver aqui que são dois elementos químicos diferentes. No caso da vermelha, normalmente, o vermelho é o oxigênio. Então, lá na simples, eu tenho dois oxigênios. Já aqui na composta, eu tenho um oxigênio e dois hidrogênios. Note, são dois elementos químicos. Então, é essa a diferença. Substância simples, um elemento. Apenas um elemento químico, substância composta, dois ou mais elementos, tá bom? E essas substâncias, quando elas se misturam, elas podem ter uma mistura. Mas primeiro vamos identificar o que é uma substância pura para entender o que é uma mistura. Então dê uma olhada. Substância pura é quando eu tenho apenas um composto, tá? Então são materiais que possuem composição química e propriedades físicas constantes. Então, naquele exemplo que eu dei para vocês, eu teria apenas uma substância. Eu posso dizer que seria o CO2, ou eu posso dizer também que seria o H2O, tá? Então, se eu tiver apenas uma substância em um frasco, a gente vai chamar de substância pura. E lembrando que o gráfico de uma substância pura, nos seus pontos de fusão, ou seja, quando nós temos aqui o sólido é aquecido, ele começa a derreter. Depois que ele derrete, ele vira líquido. E aí, à medida que a gente vai aquecendo, ele vai chegar no ponto de ebulição. E esse ponto de ebulição é onde nós temos o líquido, mais o vapor e, por último, o vapor. Nessas transições de fase, ou seja, nessas mudanças de fase, quando a substância é pura, nós temos uma temperatura constante, ou seja, note aqui que é 100, então é 100 em todos os pontos. Aqui embaixo que é 0 em todos os pontos, tá bom? Então é importante vocês terem isso em mente. Substância pura, os pontos de fusão e de ebulição, eles sempre vão ser constantes, tá bom? Já uma mistura, né, que nós vamos ver aí na imagem, dê uma olhada aí, substância pura, e aí lembre-se disso, nós acabamos de falar sobre substância simples e composta, elas estavam isoladas, então a substância simples que tem apenas um elemento, ela estava sozinha, a substância composta, que tem dois ou mais elementos, estava sozinha. Agora nós temos uma outra situação. A situação que nós temos aqui é que nós temos uma substância pura lá, ó, da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio que eu falei para vocês, ela está sozinha. Porém, contudo, no entanto, quando nós juntamos
dois ou mais compostos, nós temos uma mistura. Então, note aqui que eu tenho ali CO2, aí além do CO2, que o CO2 é uma substância composta porque tem dois elementos, o carbono e o oxigênio, eu tenho o oxigênio aqui, que é uma substância simples, só tem o oxigênio. Quando eu coloquei os dois em contato no mesmo recipiente, nós temos uma mistura. Mesmo que um seja uma substância composta e o outro seja uma substância simples. Tudo bem? Eu também tenho ali o N com N, né? Os dois são roxinhos, também é uma substância simples. Então, nessa mistura, eu tenho duas substâncias simples, que elas se repetem. Então, eu tenho uma molécula aqui de oxigênio, que é o O2, e outra molécula de O2 ali embaixo. Aqui eu também tenho uma molécula de N2 e uma outra molécula de N2, que são duas moléculas. Então, só que tem duas moléculas de oxigênio e duas moléculas de nitrogênio. E mais duas moléculas de CO2. Tudo isso junto forma uma mistura, tá bom? Eu não preciso, e é importante deixar isso claro, eu não preciso de tantas moléculas assim para ser uma mistura. Apenas duas ou mais já é o suficiente para ter uma mistura, tá? E quando eu tenho essa mistura, nós temos uma alteração naquele gráfico que eu mostrei para vocês. Esse gráfico vai ficar da seguinte forma, dê uma olhada. Esse gráfico, ele vai ficar dessa forma, tá? Então, na curva de aquecimento de misturas, o que nós teremos? Lembra que aqui no ponto de fusão, que era esse aqui, ele era constante? No caso de uma mistura agora, essa transição do sólido para o líquido, onde nós vamos ter o sólido mais o líquido, nós temos agora um intervalo, ou seja, uma variação de temperatura desse ponto, né, entre esses dois pontos aqui. Então aqui eu já tenho uma variação. Toda vez que eu tiver uma variação, ele vai ser classificado como uma mistura, tá? Então sempre eu vou ter essa classificação como mistura. Principalmente quando são os dois, né? Então se eu já tenho um desses dois pontos, né, que aqui embaixo é a temperatura o ponto de fusão e aqui em cima é o ponto de ebulição, tendo um dos dois como intervalo, ou seja, uma variação, eu já posso dizer que é com certeza uma mistura, tá? Então é importante vocês entenderem essa diferença de uma substância pura para uma mistura. Novamente, sempre a substância pura, ela vai ter apenas um composto dentro, como o CO2. Se eu tiver um frasco onde eu tenho CO2 mais água, aqui eu já tenho uma mistura, tá bom? E quando essa mistura acontece, nós podemos ter uma classificação, ou seja, homogênea e heterogênea. Um exemplo disso, nós temos aqui um frasco. Nesse frasco, eu tenho água. E aqui eu coloquei sal. O sal vai dissolver na água e aí eu posso dizer que fase é tudo que é visto na solução. Então, nessa solução eu vou ter apenas uma fase. Então, quando eu tenho apenas uma fase, ela é classificada como uma mistura homogênea. Homo vem de igual, tá? E gênea vem de fase. Então, eu tenho fase e aqui eu tenho igual, tá? Então, é assim que eu vou identificar uma mistura homogênea. Já uma mistura heterogênea, eu posso dar um exemplo aqui, onde eu vou ter a água. Então, aqui eu tenho H2O. E eu vou ter aqui o óleo. Então, aqui eu já tenho duas substâncias aí. Só que aqui eu vou adicionar mais uma, que é uma pedra, tá? Essa pedra é chamada de granito. Importante lembrar que o granito eu vou ter a mica, o feldespato e o quartzo.
Então aqui, esses três eu consigo ver, né? O granito, ele é uma pedrinha. Beleza. Então, dito isso, tudo que eu consigo ver aqui são 3 fases, só aqui nesses 3, mais uma fase que é a água e mais uma fase que é o óleo, tá? Eu vou acrescentar mais um cara que a gente consegue ver, que é o gelo. Então aqui eu vou ter quantas fases? 6 fases. E no primeiro exemplo que eu dei, eu tenho uma fase. Então, esse primeiro exemplo, ele é caracterizado como homogêneo, como nós já vimos. Já o segundo, ele é caracterizado como heterogêneo, porque contém mais de uma fase. Importante salientar agora a questão dos componentes. Então, os componentes vai ser qualquer coisa, qualquer composto que está na solução. No caso do exemplo que eu dei da mistura homogênea, nós temos apenas 2 componentes, a água e o sal. Já neste outro exemplo que eu dei de mistura heterogênea, nós temos os 3 componentes aqui, mais a água e o óleo. Porque o gelo é a mesma coisa que a água, então nós teremos apenas 5 componentes, tá bom? Então é muito importante entender a diferença de um para o outro, tá? E aí quando eu misturo, tem uma mistura, eu tenho que saber o processo de separação dessas misturas, tá? Então eu trouxe aqui para vocês uma aula que vocês tiveram sobre transformação de misturas, tá? Que foi a separação dessas misturas. E como vocês acabaram de ver, a mistura homogênea e heterogênea, ela pode ser mostrada dessa forma. Então nós temos a água, junto com o óleo, vai formar essa substância aqui, que você consegue ver claramente a água e o óleo. E aqui embaixo nós temos a água e o sal. Quando misturamos os dois, nós temos a água com sal. Mas é importante você saber como que nós separamos essas substâncias. Então dê uma olhada aí, vamos ver um por um. A separação de misturas, ela ocorre da seguinte forma, ó. Nós temos a separação de misturas homogêneas, ela pode ser uma destilação simples, que ocorre na separação quando eu tenho água e sal. A água e sal ela é colocada ali naquele frasco, que é aquecido. O gás vai entrar nessa tubulação, que essa tubulação é chamada de condensador, exatamente para condensar o ar que está entrando ali, o vapor de água, e aqui cai a água destilada, ou seja, a água pura, tá? E lá no frasco vai sobrar apenas o sal. Então esse sal vai ficar ali e eu vou separar a água com sal. A destilação simples, o objetivo é mais ou menos esse. Já na destilação fracionada, que nós temos a seguir, nós temos aí um tubo de fracionamento. O tubo de fracionamento impede, caso tenha 2 líquidos diferentes, de um subir e o outro que tem mais facilidade, ele vai subir ali para descer e fazer o mesmo processo. Importante dizer que a destilação fracionada ela é utilizada comumente nas indústrias onde eu tenho petróleo. O petróleo ele é aquecido e aí nós temos a separação de gasolina, de óleo diesel, de gás. Então tudo isso é feito num tonel, né, numa grande estrutura onde nós temos o processo de separação do petróleo. Nós também temos outros processos de separação de misturas, como vocês podem ver aí. Nós temos a catação. A catação é um processo simples mesmo. Você pega e separa o feijão, por exemplo. Mas em indústrias que nós temos processo de reciclagem, vai passando e eles vão pegando latinha, por exemplo, vão pegando plástico, que é reciclável, papel também. Então é importante dizer que a catação tem uma ampla grande de utilizar este método de separação. Um outro método de separação interessante também é o de levigação. O de levigação, entendam que ele é utilizado em lugares onde a gente tem o processo de mineração. Então a pessoa, né, que está trabalhando ali, normalmente, no passado, ela pegava uma peça de aço e aí ela com mercúrio dentro ela jogava uma parte ali da areia que estava ali perto da mineradora.
porque poderia ter ouro. E aí o ouro ia flutuar ali no mercúrio. Então tinha mercúrio na bacia e o ouro ia flutuar. Só que o mercúrio é tóxico e começou a ver que isso dava várias doenças nas pessoas. Não era bom para essas pessoas que trabalhavam no minério. E aí o que aconteceu? Foi trocado ali para água, porque aí a água vai fazer com que a areia suba e o ouro fique ali na parte de baixo, tá? Já outro processo de separação é a peneiração. A peneiração também é um processo de separação de misturas, onde nós temos vários tipos de grades. E essas grades elas são divididas em espessuras. Então pode ser areia, pode ser seixo, tá? Existem vários tipos, inclusive a peneiração também é usada na tapioca, né? Nós usamos ali para tirar as partes maiores, também chamada de tamização. Outro processo interessante é a centrifugação. A centrifugação é um processo, e como você está vendo aí um exemplo, é o sangue. O sangue fica no tubo de ensaio. Esse tubo de ensaio é colocado nessa máquina onde ela vai rotacionar o tubo. E aí o que tem sólido vai descer e vai ficar no fundo do frasco. Por isso que está mostrando aí na imagem. Isso você também consegue ver numa máquina de lavar. Na máquina de lavar, quando ela bate, ela tem a força centrífuga, que faz com que a roupa fique na parede do frasco. Mais para frente vamos falar sobre decantação e é importante dizer que a centrifugação é um processo para agilizar essa decantação. Em sequência, nós temos outros processos de separação de misturas, que são as seguintes, dê uma olhada. Nós temos a filtração. A filtração, ela é geralmente usada na nossa casa em um cafezinho, né? A gente coloca ali o pó do café e o pó de café com a água quente ali vai extrair a essência do café. E quando nós vamos colocar ali o café para passar pelo filtro, a água com a essência vai passar e o pó vai ficar ali no filtro. Também tem esse exemplo que nós temos aí na imagem, que é um processo de filtração da água, de tratamento de água. Aconselho você a pesquisar na internet para se aprofundar para poder estar fazendo aí na sua residência. E aí nós temos uma água limpa. Também temos o processo de decantação. Esse processo de decantação, como eu falei anteriormente, se num copo eu coloco barro, esse barro depois de um tempo ele vai decantar e ele vai para o fundo. Só que aqui nós estamos usando um funil de decantação. Esse funil de decantação, nós temos dois líquidos diferentes, que um é o mais pesado e o outro é mais leve, está em cima. Quando a gente abre essa chavinha, o líquido começa a descer e por ser muito fino ali, a boca do frasco, eu consigo fechar quando eu chegar no óleo. Então é um processo de separação de mistura. Já ali embaixo, que nós temos a sifonação, o sifão que a gente chama é essa mangueira. Essa mangueira, se eu tiver dois frascos em alturas diferentes, eu consigo colocar o sifão no frasco de cima e aí o de baixo eu dou uma pressão sugando e o líquido começa a descer pela diferença de altura. Então, o sifão é utilizado para tirar líquido de regiões superiores para regiões inferiores. Claro, você também deve ter visto isso em algum filme. Ou algum parente ou algum familiar também pode ter tirado gasolina de dentro do carro dessa forma, em caso de necessidade. Funciona da mesma forma, eu coloco a mangueira, eu dou uma pressão sugando e aí eu só inclino para baixo e ele vai tirar toda a gasolina que tem ali dentro. Então é um processo chamado de sifonação. E por último nós temos aí um processo chamado de separação magnética. Como o próprio nome diz, imagine uma situação onde eu tenho areia e eu tenho aço ou ferro ou algum tipo de metal que está misturado ali e eu preciso retirar esse metal. Não dá para eu pegar pedacinhos se o ferro está todo triturado. Então a melhor forma de fazer uma separação de metais que estão misturados com alguma outra coisa é fazendo uso de um ímã. Esse ímã vai atrair todo o metal daquela solução e eu vou conseguir tirar e deixar somente a areia. Então todos esses processos de separação, eles são importantes para você entender como é que as misturas que nós falamos anteriormente, eu posso separar cada uma delas. Importante lembrar a diferença entre substâncias simples e compostas, só tem um elemento é simples, a composta tem dois ou mais. Quando eu junto duas substâncias juntas,
essa substância se transforma em uma mistura e essa mistura pode ser separada através dos métodos que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Espero que tenha entendido tudo e até a próxima.